Boa noite a todos. Eu creio que cumprimentei alguns, mas não todos. E eu queria, em especial, dar boa noite para a Renata, minha tia. Eu estou sabendo que ela está acompanhando online e ao vivo a reunião. E ela tem essa desculpa de poder acompanhar. Então, Renata, boa noite. Verdade, eu fiquei feliz de saber isso. Eu falei, olha, só por isso já valeu ter instalado esse negócio aí. E é verdade, porque não sabe quem a gente pode atingir. No domingo passado falaram, olha, nós gostamos do estudo do César. Então sabiam que o César tinha pregado mesmo. Não foi pelo boletim. É interessante saber que as pessoas podem acompanhar também por aqui. Eu quero compartilhar com vocês, na verdade, nos últimos estudos que eu tive aqui, eu estava acompanhando a vida de Jesus com seus discípulos. Porém, na minha leitura que a gente está fazendo da Bíblia com os jovens, eu passei por o livro de Juízes. E me chamou a atenção alguns detalhes da vida de Gideão. Ele é bem conhecido, e o personagem que a gente for perguntar a história, a gente vai saber do geral. Talvez alguns detalhes a gente não vá se lembrar. Mas eu queria compartilhar um pouquinho com vocês aquilo que a experiência de Gideão com Deus e com o povo pode nos ensinar hoje. E eu creio que tem muitas lições que a gente pode tirar dali. Eu quero começar, no entanto, lendo com vocês Hebreus 11, 32 a 34. Eu falei, no entanto, porque a história de Gideão está ali em Juízes, né? Mas eu quero começar de trás para frente. Hebreus 11, 32 a 34. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerras, puseram em fuga exército de estrangeiros. Certamente me faltará tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Por que eu fiz questão de começar a ler esta referência em Hebreus? Talvez se a gente tivesse por meta ter o nosso nome na Bíblia, e eu tenho, mas não é por causa de mim, mas se você tivesse a ideia de ter o seu nome na Bíblia, você ia falar, eu queria estar entre os heróis da fé. Eu queria estar lembrado entre aqueles que foi lembrado pela grandeza da sua fé. Porém, quando a gente vai estudar um pouquinho a história de Gideão, a gente olha que mas ele era um homem cheio de defeitos. Ele é um homem que, no final, fraquejou, talvez. Isso eu estou dizendo com um olhar puramente comum nosso, né? Às vezes, de julgar e de tirar muitas conclusões acerca de alguns fatos. Mas a gente, com certeza, vai falar, esse era um homem comum. Comum. Mas eu quero exatamente usar esse fato que Gideão era um homem comum, mas que Deus fez dele um herói da fé. Deus fez dele um herói da fé. E com o exemplo dele, ver que através de homens comuns, Deus realiza feitos extraordinários. Que a causa da grandeza de Gideão não foi pelo que ele fez, mas foi pelo que Deus fez por intermédio dele. Mas também olhar com vocês que mesmo aqueles que fazem ou que têm feitos grandes mencionados na Bíblia, eles podem errar, podem cair e têm que vigiar a todo momento. Porque uma história de sucesso não é garantia do sucesso até o final. O sucesso na carreira cristã e você, de fato, permanecer fiel até o final depende de uma dependência completa
ao nosso Deus. Eu quero tentar estudar um pouquinho com vocês hoje. Tem muitos detalhes na história que eu vou passar, mas eu quero chamar a atenção e destacar alguns pontos. A começar do contexto que Gideão vivia. Vocês sabem aqui, estamos no período dos juízes. O período dos juízes é caracterizado por uma época em que o povo se rebelava contra Deus. Por conta disso, recebiam a retribuição, entre aspas, de serem subjugados. Quando subjugados, eles olhavam de novo para Deus e falavam: Senhor, nos socorre. Deus então enviava um juiz que promovia a restauração do povo. E aí ficava um tempo de paz, e de novo eles caíam, e de novo eles tinham a retribuição, e de novo clamavam, e de novo Deus então promovia a paz. E isso vai se acompanhar durante a história de Juízes. E nesse texto que a gente vai estar lendo, não é nada diferente. Se você começar a ler comigo ali no capítulo 6 de Juízes, acho que vocês já abriram suas Bíblias, mas Juízes capítulo 6. No versículo 1 diz: Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, povo em pecado e em rebelião. Como consequência, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Se você pensar, além de tudo, eu estava chamando a história, se você vê lá em Números, o povo de Israel tinha vencido os midianitas, tinha derrotado, acabado. E de repente, de novo está o povo subjugado pelos midianitas. A história do povo ali era triste. Se você continuar lendo, no versículo 2: Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, Israel, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas, os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. O povo estava em uma atitude de distanciamento de Deus, sofrendo a opressão. E por conta disso, eles se escondiam, tentavam de qualquer forma guardar e reservar os alimentos deles, porque vinham os midianitas e os povos do Oriente como gafanhotos para levar tudo deles. E a palavra de Deus fala que eles acabaram ficando até um povo enfraquecido. Tiraram os suprimentos deles. Por conta disso, o povo clama. E Deus envia um profeta falando: olha, é por causa do seu pecado que vocês estão assim. Porque vocês preferiram servir a outros deuses. É interessante mostrar que no curso aqui de Israel na história, eles acabavam às vezes até tomando para si os deuses, aliás, não às vezes, mas sempre, tomavam para si os deuses dos povos que os subjugavam. Se você ver aqui no correr da história, você vê que existiam postes ídolos e também esculturas de Baal. Talvez uma atitude de se assemelhar com o povo que eles estavam subjugados, mas certamente porque eles esqueceram, ou fizeram se esquecer da grandeza do Deus que tinha o libertado e tirado do Egito. O povo clama, Deus manda um profeta, mas em seguida ele vai buscar Gideão. E eu quero então, a partir do versículo 11, ler o começo da história do Gideão. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse:
vai nessa tua força e livre Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Já que estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. O que eu queria destacar aqui do chamado de Gideão é que, de fato, Gideão era um homem bem comum. E talvez se a gente olhasse o nosso olhar, às vezes humano, de aquele que julga, a gente ia ter algumas conclusões dele. Eu tirei algumas aqui para talvez vocês compartilhem. Ele era um medroso, porque ele não tinha nem coragem de malhar o trigo na eira. Ele estava dentro de um lagar. E eu acho que vocês sabem um pouco a diferença, mas só para dar por que eu estou dizendo que ele era um medroso. Eles já estavam escondidos e estavam ali. O lagar era onde se amassava a uva. Era um lugar que era como se fosse um tanque. E ele então, não sei como que ele fazia para ali naquele tanque malhar o trigo. Mas o ato de malhar, quando era na eira, ele batia uma vara no trigo, levantava a palha e ficava o trigo. E aí ele conseguia separar a palha do trigo. Não sei como ele fazia isso no lagar, mas eu sei que foi a forma que ele encontrou para se esconder. Para fazer de uma maneira que os midianitas não vissem encontrá-lo. Esse é o primeiro fato. Eu não estou dizendo que isso é verdade, nem que eu concordo com isso, tá? Eu estou dizendo que é a primeira conclusão que a gente pode tirar. A segunda conclusão que a gente pode tirar é que é um homem que, apesar de conhecer os feitos do Senhor, tinha se esquecido da grandeza dele. Porque ele fala, olha, ai Senhor meu, se o Senhor é conosco... Deixa eu pegar só um. O que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram? O que eu vi aqui é que, olha, Gideão sabia qual era a história do povo e aquilo que Deus tinha feito no povo. Mas me parece que naquele momento ele tinha esquecido da grandeza do nosso Deus. Se você continuar vendo, ele fala, olha, eu sou o menor da tribo de Manassés. Ele foi alguém que buscou algumas desculpas para não atender ao chamado de Deus. Ele pede sinais. E se a gente continuar lendo, ele pede vários sinais. E eu vou falar, ele era um fraco. Não confiava naquilo que Deus falava. E é interessante pensar que as conclusões humanas, graças a Deus, não são sempre as conclusões de nosso Deus. Eu gosto muito quando Samuel vai ungir a Davi, vai escolher entre os irmãos, e ele vai no mais alto, bonito, de repente escolhe Davi. O Senhor fala, olha, eu não vejo como vê o homem. Não atente para a altura. Não atente para a aparência. Eu vejo o coração. E é maravilhoso pensar que Deus enxergou em Gideão um homem comum, não um medroso, mas talvez um homem cuidadoso, tá? Que não queria perder a sua plantação e todo o seu sustento para alguém que vivia lá e ia roubar. Ou talvez Deus nem pensou, às vezes Deus pensou, olha, realmente ele está vacilante, mas eu tenho que mostrar para esse homem quem eu sou, ele tem que experimentar quem é esse Deus que o pai dele contou. Deus, de fato, não olha aquilo que nós somos no momento que ele nos busca, mas ele olha aquilo que ele vai fazer com a gente. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes a gente, quando é chamado, quando é colocado para fazer alguma coisa, ou quando a gente vê uma tarefa para ser feita, geralmente a nossa atitude é de se colocar na defensiva, como talvez se pôs Gideão aqui. Mas eu quero trazer com isso aqui, o primeiro ponto, é que Deus de fato escolhe homens comuns. Que Deus de fato às vezes escolhe pessoas como nós, que às vezes fraquejamos, ou que às vezes não estamos dispostos a atender seu chamado. Mas o que eu quero deixar claro pela palavra aqui de Deus é que Ele capacita aquele que Ele escolhe. E isto, gente, faz toda a diferença. Ele capacita
quem ele escolhe. De fato, se olharmos para os olhos naturais, a gente vai falar, mas este é homem valente? É interessante a imagem, né? Ele lá, tudo escondidinho, Senhor. Homem valente, um contraste. Mas, de fato, eu entendo que Deus estava enxergando em Gideão aquilo que ele poderia fazer numa atitude de fé destemida e confiança no nosso Deus. Um homem comum, um homem como qualquer um de nós, que estava sujeito a erros, a acertos, que nem sempre era firme, que às vezes era vacilante, que talvez por algum momento se esqueceu das maravilhas do nosso Deus, mas que quando chamado, atendeu ao chamado de Deus. E eu quero continuar considerando com vocês a questão do chamado dele. Porque Deus o chamou, Deus falou, olha, vai contigo, eu vou contigo, você vai livrar o povo de Israel do jugo dos midianitas, e eu vou contigo. E quando ele então chamou Gideão, a primeira coisa que ele exige de Gideão é que Gideão então vá até a sua casa, a casa de seu pai, e derrube o poste ídolo e a imagem de Baal. Eu queria pensar que, apesar de Deus escolher e chamar a todos e querer trabalhar com todos, há uma parte aí que a gente tem que tratar. O nosso pecado impede que sejamos de fato úteis e de fato heróis na fé através do nosso Deus. Ele chamou Gideão como Gideão estava. Eu queria entender isso com vocês. Ele chamou Gideão como Gideão estava, talvez fraco ainda na fé. Mas para a obra que ele propôs para Gideão fazer, ele falou: olha, mas espera um pouquinho só. Antes você tem que tratar a questão da idolatria, a questão do seu pecado, a questão do pecado da sua casa. O Deus Santo, de fato, não pode conviver com o pecado. Por isso, a restauração do servo dele, a restauração do homem, é imprescindível para que ele seja usado por Deus. Eu queria pensar que a tarefa de Gideão foi das mais complicadas, porque eu sei, você vai entender comigo. É difícil você cortar a própria carne, né? É difícil você lidar com o erro não só seu, mas da sua família, talvez do seu pai, do seu povo que está ali perto. É difícil você andar contra a correnteza aqui, porque todo mundo estava servindo a Baal, ou tendo como Baal como aquele que também o sustentava. E ele de fato correu riscos ali de efetivamente morrer. Mas o que eu vejo aqui é que, mesmo com riscos, mesmo com as atitudes de medo que ele demonstrou antes, ele obedeceu ao nosso Deus e ele tratou o problema do pecado. Ele tratou o problema da idolatria. Ele tratou de não ter mais um pé cá e um pé lá. Quando você pensa na palavra de Deus, eu lembrei de Tiago quando ele fala: infiéis, não sabeis que a amizade comum da inimizade com Deus? Ele fala: olha, homens de ânimo dobre, aquele que às vezes está aqui, às vezes está ali, que não é firme. Ou quando Elias fala: até quando vocês vão cochear entre dois senhores? Se o Senhor é Deus, então segue. Se Baal é o Senhor, então vocês sigam. Mas não dá para vocês ficarem entre um e outro. Eu não aceito lealdade dividida. Eu não aceito que vocês exerçam o serviço a que eu estou te chamando para vocês nessa condição de pecado. Eu estou tratando isso porque
Às vezes a gente confunde que Deus chama a todos ou que Deus quer trabalhar com todos, mas esquece de saber que Deus é Deus Santo e quer sim te usar, mas Ele quer te usar de uma maneira que você seja fiel somente a Ele. Ele não aceita a fidelidade dividida, Ele não aceita que a sua vida seja dominada pelo pecado. Pelo contrário, Ele diz que, olha, se você pecar, você tem um advogado junto ao Pai que vai então levar aquilo que você fez de errado, desde que você confesse, e vai derramar do perdão que já foi feito por você lá na cruz. O que você não pode é continuar no seu estado de pecado. Para que Gideão fosse usado poderosamente por Deus, ele teve que antes tratar o problema do pecado. Ele teve que mostrar para Deus, olha, eu estou abandonando este pecado. Estou abandonando a idolatria da minha casa e vou seguir simplesmente somente com lealdade ao Senhor. E o que eu acho também interessante notar é que nem sempre essa atitude é fácil, pelo contrário. Nem sempre você consegue fazer isso às claras, às vezes você tem que fazer à noite. Às vezes você tem que fazer de um modo que você não vai conseguir naquela hora ali, porque senão você vai ser reprimido de outra forma. Você talvez não tenha a coragem necessária para fazer as claras ali. Eu fico pensando que às vezes ele ir à noite foi o único modo que ele tinha de fazer. Não vou jogar pedras de Gideão porque ele foi à noite. Eu acho que o modo que Deus colocou para ele era o modo que ele tinha para fazer ali. E mais, às vezes você vai precisar de amigos para fazer isso. Às vezes, nem sempre o seu estado de pecado permite com que você sozinho saia disso. Ele foi lá e buscou servos para derrubar o poste ídolo, derrubar aquilo que estava na casa do pai dele. E outra coisa que eu acho interessante é que às vezes você vai precisar de líderes, de pessoas mais velhas, de anciãos que te ajudem e se ponham na frente do problema. Eu estou falando isso porque quando o Gideão esquentou, dentro da arena disse que quando Gideão derrubou o poste ídolo em Baal, o povo, quando viu o que tinha acontecido, falou: olha, quem que fez isso? E foram atrás de matar Gideão. E o que aconteceu foi que o pai dele, que talvez estava até com a fé adormecida, se pôs ali em frente e disse: olha, não, se Baal é Deus, ele que contenda contra Gideão. Senão, se vocês tocarem nele, certamente vocês vão morrer. E o que eu destaco aqui é que em alguns momentos da nossa caminhada e em alguns momentos de nossa estrada, a gente pode estar no estado de pecado que causa um distanciamento de Deus, que nem sempre a gente vai conseguir sair sozinho. A gente vai precisar de ajuda, a gente vai precisar dos irmãos, a gente vai precisar de amigos, a gente vai precisar de pessoas que nos ajudem, nos apontem, que nos conduzam no caminho. É difícil, às vezes, a gente entregar e se abrir com relação aos nossos erros, mas na atitude de Gideão, para que ele se mantivesse firme naquele propósito de livrar-se do pecado e da idolatria, ele teve que contar com outras pessoas também. Bom, tratado que foi o pecado de Gideão, se vocês verem agora no correr da história, capítulo 6, versículo 34. Eu contei a história para vocês, eu não li, mas tudo que eu contei estava entre o versículo 19 até o 32, 33, e agora no versículo 34, que é a continuação da história, tendo o seguinte ponto. Então, o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a rebate, e os abiesritas se juntaram após dele. Enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também foi convocada para o seguir. Enviou ainda mensageiros a Asser, a Zebulon e a Naftali, e saíram para encontrar-se com ele. Mas o que eu quero destacar aqui é o começo do versículo 34. Então, o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. Gideão era um homem comum, Gideão era um homem que teve que tratar seu pecado. Mas para que ele fosse e realizasse a tarefa que o Senhor determinou a ele, de livrar seu povo,
ele somente poderia realizar com um poder sobrenatural do nosso Deus, não pela força dele. E a lição que eu tenho aqui é que somente pela plena atuação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas é que nós podemos, sim, ser servos poderosos na mão dele. A gente está estudando com os jovens a diferença que fez e a diferença que é estarmos de fato cheios e permitirmos com que o Espírito Santo atue de maneira plena em nossas vidas. E como isto foi impactante, principalmente ali no começo da igreja. A gente estudou e viu que em várias menções que estavam ali em Atos, no capítulo 2, em Atos capítulo 4, Atos capítulo 6, os discípulos cheios do poder de Deus, Pedro, quando foi falar no Sinédrio, cheio do poder de Deus, cheio do poder do Espírito, Barnabé, cheio do Espírito, Estevão, homem cheio do Espírito. A característica do estar cheio do Espírito Santo era marcante ali em Atos 2. E com isto, eles fizeram feitos notáveis, destemidos, ousados, pregaram em meio a cultos, a pessoas que tinham o poder da palavra, ou sabiam usar a palavra, eles pregaram, se manifestaram e colocaram com toda a ousadia a palavra de Deus. E eles também eram homens comuns. Eles também eram homens talvez de pouca instrução. Mas eram homens comuns de pouca instrução, que estavam repletos do Espírito Santo e eram fonte do poder de Deus naquele meio. Eu tenho convicção em ler a história de Gideão que aquilo que mudou a realidade daquele povo foi o poder de Deus, o Espírito Santo revestindo Gideão de maneira com que ele passou a ter a atuação toda poderosa. Ele seria um homem comum sem isso. Mas o poder de Deus na vida dele fez toda a diferença naquele povo. Eu creio que muitas vezes a nossa ocupação, o nosso pecado ou a nossa despreocupação com isso nos impede de vivermos vidas que busquem a plenitude do Espírito Santo em nossas vidas. O pecado, por óbvio, ele faz separação entre nosso Deus e não permite com que a atuação de Deus seja completa em nossas vidas. Mas a gente às vezes esquece que somos a habitação do Espírito e que Ele quer realmente atuar de maneira plena. E não nos ocupamos, e não nos preocupamos, e nos esquecemos deste fato em nossas vidas. É isto que faz a diferença no mundo, não é a gente. Não sou eu falando, não é você falando, é o poder do Espírito Santo agindo em nossas vidas. E foi isso que fez a diferença na vida de Gideão. Foi isso que fez a diferença naquele povo. Eu estou correndo um pouquinho porque meu tempo começou depois, mas já está acabando. Bom, com isso então o povo se reuniu a ele e ele se preparou para enfrentar os midianitas. E aí Gideão passa a pedir uma série de sinais a Deus, para que Deus confirmasse a ele se aquilo que ele estava falando de libertar o povo era aquilo mesmo que ele queria que fizesse. Quando eu olho para isso, eu tenho duas formas de pensar. Gideão tinha uma fé vacilante. Mas eu quero ter uma visão otimista aqui. Eu quero pensar que Gideão era um homem que aprendeu a depender inteiramente do Senhor. Que aprendeu a passo depender do Senhor. Creio que Gideão nos ensina uma questão importante aqui. Quando ele pede para que Deixa eu ler com vocês. Eu sempre troco a ordem. No versículo 36. Disse Gideão a Deus: Se hás de livrar a Israel por meu intermédio, como disseste, eis que porei uma porção de lã na eira. Se o orvalho estiver somente nela e seca a terra ao redor, então conhecerei que hás de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada e, apertando a lã do orvalho, dela espremeu uma taça cheia de água. Disse mais Gideão: Não se acenda contra mim a tua ira.
Se ainda falar só esta vez, é, se ainda falar só esta vez, rogo-te que mais esta vez faça eu a prova com a lã, que só a lã esteja seca e na terra ao redor haja orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca e sobre a terra ao redor havia orvalho. E no continuar da história, Deus ainda mostra para ele, olha, pega o teu servo, vai lá no acampamento dos midianitas e vê o que eles estão dizendo de você. E Deus confirma de maneira maravilhosa que, de fato, ele tinha entregue os midianitas nas mãos de Gideão. E mais, ele mostra para Gideão que, olha, você escolheu 32 mil homens, mas eu não quero 32, eu quero 10. Ah, mas eu não quero 10, eu quero só 300. Eu não quero só 10 mil, eu quero só 300. Porque eu vou fazer a obra. Então, Gideão, eu entendo a sua fé vacilante, mas se você depender de mim, eu vou fazer essa obra. O que eu quero pensar aqui é que Gideão, mesmo com essas questões da prova, mostra para a gente uma dependência do Senhor a cada passo. E eu quero aprender com isso que a nossa vida deve ser de dependência do Senhor em oração, em súplica, em buscar intimidade com o nosso Deus. Intimidade com o Pai é um tema que tem sido muito difundido entre jovens. Tem até vários logos aí que falam intimidade com Deus. É difícil às vezes definir intimidade com Deus, mas eu quero que vocês tenham essa ideia que Deus tem todo o prazer que a gente lance sobre Ele as nossas ansiedades. Deus tem todo o prazer que a gente abra o nosso coração das nossas fraquezas. Ele fala em Tiago, olha, se você não tem sabedoria, pede a mim, eu vou dar a você, vou derramar a sabedoria, e nem vou ficar depois jogando isso na sua cara. Eu tenho prazer em te atender, em dar sabedoria, em atender aquilo que é a minha vontade. Derrame seu coração para mim, viva na minha dependência, eu vou ter prazer em tratar com você. Talvez Gideão realmente vacilou na fé ou ficou com certo receio, mas eu quero pensar e lançar um olhar otimista sobre a atitude de Gideão, para que a gente também aprenda que na nossa caminhada diária com Deus, somos chamados por Ele, temos que abandonar o pecado, temos que ser revestidos do poder de Deus. Nós temos que depender a cada passo dele, saber que Ele é quem conduz, é Ele que chamou, é Ele que vai realizar a obra. O resultado da dependência do poder do Espírito e do se livrar do pecado foi que este homem comum, com 300 homens, fez com que o exército midianita de 135 mil homens fosse derrotado. É extraordinário pensar isso. É extraordinário pensar como Deus tirou aquele homem que há pouco tempo estava malhando trigo no lagar, que há pouco tempo estava talvez mostrando áreas de uma fé vacilante, para aquele que, com 300 homens, conduziu o exército do Senhor para vencer os midianitas e livrar Israel do jugo midianita. E eu quero pensar, para encerrar, que infelizmente a história de Gideão não acabou com essa vitória estrondosa. Se vocês lerem, e eu creio que vocês sabem o fim da história dele, é que ali no capítulo 8, a partir do versículo 22, depois da vitória, diz assim a Bíblia, versículo 22. Então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, tanto tu como teu filho e o filho de teu filho, porque nos livraste do poder dos midianitas. Porém, Gideão lhes disse: não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós. O Senhor vos dominará. Disse-lhe mais Gideão: um pedido vos farei. Dai-me vós cada um as argolas do seu despojo. Versículo 26. O peso das argolas de ouro que pediu foram 1.700 ciclos de ouro, 20 quilos de ouro. Deste peso, versículo 27, fez Gideão uma estola sacerdotal e a pôs na sua cidade em Ofra. E todo Israel se prostituiu ali após ela. A estola veio a ser um laço a Gideão e a sua casa.
É triste pensar que um servo que fez um feito grandioso nas mãos do Senhor pôde em seguida perder o foco, cair e fazer com que o povo também caísse e voltasse então a buscar outros deuses que não o nosso Deus. É interessante que no primeiro momento o Gideão responde: olha, não a mim, não é para mim a honra, a glória desse feito. É o Senhor que tem que dominar sobre vocês, é do Senhor. É do Senhor os méritos por este feito. Mas em seguida ele pede então o ouro dos despojos. Na história dele ele chama o filho dele de Abimeleque, que quer dizer meu pai é rei. E talvez o ato de falar não foi aquilo que ele realmente tinha no coração depois. Ele acabou atraindo para si um pouco da glória do feito que ele tinha realizado ali. Quando eu pedi para cantar A Glória Pertence ao Senhor, que é digno de todo louvor, e quando eu pedi para pensar que nosso Deus é soberano, Ele reina, Ele é o Criador de tudo e de todos, é que eu entendo que muitas vezes o mudar do foco dessa verdade, que ao Senhor pertence a glória, o Senhor que criou, que dominou, que é o Criador de tudo, muitas vezes o desviar o foco disso nos leva a atrair o foco para nós. E nos leva a não sermos então servos úteis, servos heróicos na mão do nosso Deus. Quando Pedro estava lá no barco e saiu para andar sobre as águas, ele estava fitando os olhos no Senhor. E quando ele desviou o olhar, ele começou a afundar. A lição que Gideão me traz aqui é um pouco sobre isso. Não nos deixemos desviar o nosso olhar do foco daquele que é o sustentador de tudo e de todos, o nosso Deus. Porque a hora que nós desviarmos o nosso olhar para outras coisas, que seja o ouro, que seja a escola sacerdotal, que seja coisas do nosso dia a dia, a hora que mudarmos o nosso foco e olharmos para essas coisas, fatalmente cairemos e fatalmente ou estaremos sujeitos a, tal como Gideão, a errar e a cair e a talvez escrever uma parte ruim, triste no final de sua história. Hebreus 12, 1 e 2, eu quero terminar com este versículo. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Se queremos ser servos fiéis, úteis, poderosos na mão do nosso Deus, não podemos mudar nosso olhar. Não podemos deixar de olhar aquele que nos comprou, que nos resgatou, que nos escolheu e que nos capacitou. Porque o resultado, de fato, é o naufrágio espiritual. Eu comecei lendo as características dos heróis da fé e colocando o Gideão ali, porque às vezes eu também não quero dar o peso para a história de Gideão falando, olha, Gideão fez tudo, mas no final fez isso e acabou tudo o que ele fez. Eu creio, e a gente estava comentando isso no nosso pequeno grupo, Deus enxerga as situações, enxerga o nosso coração e enxerga nossas atitudes com um olhar que não é nosso. Como eu poderia colocar, eu pensando, escolher Jefté, filho de uma prostituta, para ser juiz? No meu olho, o meu julgamento, talvez não fosse de colocar ele ali. Baraque, Davi, assassino,
Às vezes o nosso olhar é muito crítico, né? Mas eu quero pensar que, graças a Deus, e isso é a minha, com isso eu encerro. Deus olha para homens comuns como nós, nos capacita e nos leva pela carreira que Ele está propondo para nós. A gente tem que mostrar a dependência dele a cada dia e olhar firmemente para Ele. Mas, acima de tudo, eu não sei qual é o estado de cada um aqui. Se estamos caídos, se estamos distantes, Ele é um Deus misericordioso que olha para cada um de nós com amor e quer nos resgatar, quer nos usar. Ele quer nos chamar lá e falar: olha, eu te chamei, eu te escolhi, você é meu servo, você está distante de mim, mas eu quero te usar. Lança fora isto, lança fora aquilo. Você vai ser usado por mim. Olhe para Ele de novo. É o que a gente chama de conversão. Talvez não aqui, eu não estou falando de conversão para salvação, mas se você está distante de Deus, se você às vezes pisou ou ficou nessa situação de distanciamento dele, talvez como o Gideão fez no final. O que eu quero dizer é que Deus, inspirado, o autor de Hebreus, colocou ele lá como um herói da fé. E isso para mim quer dizer que Deus olha para ele com misericórdia, com amor e com cuidado. E que da mesma forma ele pode olhar para você e para mim com misericórdia, com amor e com cuidado e quer nos conduzir dessa maneira. Talvez às vezes a gente seja muito crítico conosco mesmo e com o próximo. Mas o olhar de Deus sobre o homem é gracioso e é de alguém que não permite o pecado, trata o pecado, mas é de olhar daquele que quer conduzir-nos como filho, como pai maravilhoso que ele é. Que desse exemplo a gente possa pensar que nós, homens comuns, podemos ser usados poderosamente nas mãos do nosso Deus. Deixando o pecado, dependendo completamente dele e dependendo da atuação do Espírito Santo de maneira completa em nossas vidas. Quem sabe assim podemos ver através das nossas mãos feitos poderosos do Senhor. Que Ele possa de fato usar cada um aqui na igreja e que isso possa ser motivo de nosso desafio diário, sermos um herói da fé, sermos aquele que através do nosso Deus obtém e mostra para o mundo o poder dele e muda realmente o mundo com isso. Amém.